Meus amigos, é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para estudarmos um pouquinho dessa doutrina que nos esclarece e do Evangelho de Jesus que nos consola. As nossas palestras estão acontecendo de forma virtual, pois o Centro Espírita Augusto Silva obedece às determinações do poder público, pela preocupação com a comunidade e em função do distanciamento social que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos manter esse protocolo até que a gente possa voltar às atividades da casa com segurança. Que a paz do Mestre Jesus acolha os nossos corações. Que todos nós possamos ser abençoados ao recebermos os ensinamentos de Jesus e entendermos o valor que é seguirmos o caminho do Mestre. Que o amor de Jesus possa envolver a cada um. Nós vamos começar o nosso estudo refletindo. Estamos atentos em nossa caminhada aqui na Terra? Observando tudo que nos cerca? Hoje nós vamos estudar uma palestra de Paulo aos Coríntios que nos diz o seguinte: aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. Nessa passagem, Emmanuel nos ensina a olhar para nós, para o nosso íntimo, e entender o que se passa conosco. Fomos treinados ao longo de nossas vidas a enxergar o defeito do outro. E ainda temos uma facilidade muito grande em fazer julgamentos. Se a gente refletir que o outro é o nosso espelho, eu estou enxergando nele o que eu preciso melhorar em mim. E como podemos colocar em prática essa máxima? O Evangelho nos ensina. Primeiro ponto: buscar viver a vida com os melhores sentimentos com relação a todos que nos cercam. O outro, quando a gente consegue viver assim, é a mesma coisa de converter o nosso dia em uma prece. Porque as boas ações são as melhores preces. Vamos lembrar de uma frase de Madre Teresa de Calcutá? Ela nos diz: as mãos que trabalham são mais sagradas que os lábios que oram. Madre Teresa nos ensina o valor do trabalho, de ocuparmos a mente. O trabalho nos torna mais vigilantes, nos ensina a mudar a conduta, nos faz ter um olhar diferente a todos que estão à nossa volta. Com isso, vamos nos capacitando para termos a vida que desejamos. Mas vocês sabem o que acontece conosco? Criamos pensamentos mágicos, muitas vezes ilusórios. E o pior, queremos de uma hora para outra que tudo mude. Começamos a orar de forma compulsiva, querendo que a nossa prece retire de nós aquilo que nos incomoda e traga para nós o que desejamos. Esquecemos quando Jesus nos disse: bata para a porta se abrir. Se estamos mudando o nosso nível de consciência, sabemos que é necessário ação. Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensina que somente batendo a porta irá se abrir. Temos mais 150 anos que o mundo espiritual bateu a nossa porta com o Livro dos Espíritos, nos trazendo uma revelação incrível da vida além da vida.
E não podemos esquecer que somos responsáveis pela vida que estamos vivendo hoje. Que a minha vida hoje, ela é o que eu construí, pelas escolhas que eu fiz. Então vamos pensar. As mãos que trabalham são mais sagradas que os lábios que oram. Pensemos como tem sido essa frase de Madre Teresa na minha vida. Vamos deixar de lado o pensamento mágico e começarmos a ver a vida como ela é. Joana de Ângeles nos diz que cada um é herdeiro de si mesmo. Eu sou herdeiro da vida que eu estou criando para mim há milênios. Isso quer dizer, não posso reclamar de nada. A responsabilidade é minha. Hoje tenho que trabalhar comigo o auto-perdão e tocar a vida em frente. Por isso que Jesus nos disse, deixe brilhar a vossa luz. Que luz é essa? É a luz da sabedoria. Não podemos ficar pensando mais como seres imaturos, achando que as coisas acontecem sem mudar o comportamento, sem melhorar os nossos pensamentos. A prece, ela nos ajuda, nos conforta, nos eleva a patamares mais altos, mas não retira de nós o que necessitamos viver. A prece tem o poder de despertar a nossa consciência. O que significa isso? Que a divindade que habita em mim se une com a divindade universal ao Pai. O despertar da consciência nos faz perguntar: será que o ego é o meu amigo ou meu inimigo? O despertar da consciência se dá somente quando distanciamos do ego e acolhemos a centelha divina que está aqui dentro de nós. O ego, todos nós sabemos, são as personalidades que habitam o planeta Terra. Somos nós. O ego tem apego ao mundo físico e ele sente muito medo de tudo. Medo de perder, medo de morrer. Se morrer, para onde que eu vou? Sofremos porque nos apegamos ao mundo físico. As coisas nos encantam e com isso vamos distanciando cada vez mais do Pai. Por isso que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é espiritual. Nós não somos deste mundo, somos espíritos que estamos aqui na Terra em um estágio bem pequeno. Passamos por aqui preocupados com a imagem, com os outros, o que os outros vão falar, queremos controlar tudo e todos. Basta aprendermos a entregar ao Pai. Tem uma frase que todos nós falamos constantemente quando oramos o Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade. Precisamos entender que tudo sozinho, gente, é temporário. Quando estamos conectados com a centelha divina, não precisamos nos preocupar com nada. Tudo chega para nós. O Pai conhece as nossas necessidades e vai supri-las com fartura. Então vamos voltar ali na pergunta que eu fiz. O ego é meu amigo ou é meu inimigo? O que vocês acham? Ele é amigo, porque sem essa personalidade, sem esse corpo, não podemos viver aqui na Terra. Precisamos dele para fazermos a vontade do Pai.
Querem saber onde o ego nos leva? Basta lembrarmos, gente, de uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Quando o pai termina a parábola falando para o filho mais velho, seu irmão está morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Essa parábola nos ensina onde o ego pode nos levar quando distanciamos do Pai. Vamos pensar onde nos encontramos. Será que estamos próximos do Pai para não cairmos em tentações? O que é a tentação em nossas vidas? Quando Jesus nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentações, não quer dizer que aquele que vigia e ora não será tentado. Pois as nossas tentações, segundo Emmanuel, encontram-se no fundo sombrio da nossa individualidade. E como aprender a lidar com elas? Primeiro ponto, identificando a sua origem. Em que eu sou frágil? Vamos ver um exemplo. As experiências vividas por nós aqui na Terra, sempre elas nos conduzem ao que precisamos trabalhar conosco. Seja no campo do poder, financeiro, sexualidade, prazer, autoridade, ter um cargo e outras coisas mais. A tentação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não sou tentado naquilo que não trago comigo. Cada um é tentado quando é atraído pela sua própria concupiscência, quer dizer, o desejo que ele traz consigo. Onde será que se encontram as gêneses das tentações? Muitos de nós ainda projetamos em terceiros, como por exemplo, são os espíritos que me influenciam. De fato, eles existem e nos influenciam, mas somente aproximam de nós pela sintonia. Se existir ressonância, podemos pensar assim: poderiam eles nos influenciar de tal modo se não encontrasse ressonância em nosso íntimo? Sabe a resposta dos espíritos? Eles apenas insuflam brasas adormecidas. As tentações nos ajudam a ver o que está guardadinho em nosso íntimo. E como vamos trabalhar essas brasas adormecidas? Pelo estudo, pelo conhecimento e pelo trabalho no bem. O estudo, a busca do conhecimento, o esforço em melhorar, nós passamos a ter mais discernimento, como um discípulo do Evangelho deve ter. O estudo nos liberta da ignorância. Com ele, temos mais recursos para discernir. Se permanecermos na ignorância espiritual, certamente vai nos faltar elementos para entendermos o que se passa em nosso íntimo. Se o conhecimento nos traz responsabilidade, a falta dele, gente, nos traz dor, sofrimento. O conhecimento nos liberta, ilumina o nosso olhar e, consequentemente, o nosso íntimo. Emmanuel, no livro Sentinelas de Luz, no capítulo 4, ele nos diz o seguinte: vigiar não é simplesmente ter olhos para identificar o mal, mas sim ter uma postura com Jesus, de transformar o mal em bem.
Vigiar não é simplesmente ter olhos para identificar o mal, mas sim ter uma postura com Jesus para transformar o mal em bem. O que Emmanuel quer nos dizer? Vigiar, gente, não significa isolarmos do mundo, das pessoas, e sim identificar o nosso ponto sombra e aproveitarmos as mesmas circunstâncias em que as sombras aparecem para fazermos luz. No livro Paulo e Estevão, podemos lembrar, gente, aqui, de uma viagem de Paulo com o apóstolo Marcos. Marcos ainda não entendia muito bem o que era vigiar e orar. Nessa viagem, quando os problemas começaram a surgir, Marcos deixou-se levar pelo desânimo, pela irritação, pelas lamúrias. E o que fez Paulo? Colocou Marcos, que era ainda muito jovem, para trabalhar e deu a ele um cargo, ocupando a mente no bem. Paulo chamou Marcos e também Barnabé e disse a eles: o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Olha que lindo, gente. O trabalho no bem é muralha defensiva contra as tentações. Essa frase de Paulo, ela nos mostra que a mente voltada para o bem, ela não cai em ilusões perigosas. E nós podemos complementar isso no livro Fonte Viva, no capítulo 110, com Emmanuel, quando ele nos diz, é o livro Fonte Viva de Emmanuel na psicografia do Chico. As mais terríveis tentações encontram-se no fundo sombrio da nossa individualidade. Ele quer nos dizer que quando reencarnamos, trazemos a nossa história, impregnada em nosso subconsciente, com todas as qualidades, erros cometidos em outras épocas. Como temos o esquecimento do passado, a nossa manifestação dá-se pela intuição, pelo sentimento. A simples presença do adversário em outras épocas vai vir à tona o ódio, a vingança, a tristeza. Por isso, ele nos pede vigilância. E ele continua aqui no livro. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem de ti, assomam-se de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combate como um lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre. Vigiando e orando para não cairdes em tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. As tentações, gente, vividas por nós, têm como finalidade nos colocar à prova diante daquilo que somos frágeis. Nos ensina que o que precisamos mudar e também aquela fragilidade que trazemos conosco, que às vezes de outros tempos, certamente iremos cair. Precisamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos traz, pois aquelas que temos mais dificuldades são elas que precisamos abraçar com amor. Aquele que pensa, gente, estar em pé, olhe, não caia. A passagem do nosso estudo. Essa passagem nos lembra
uma das chagas da humanidade, o orgulho. Acharmos que não vamos cair em momento algum. Pensarmos assim: meu amor é tão fervoroso que não há perigo que me desvie. Todos nós somos instrumentos, gente, na mão do Senhor. Mas não podemos nos vangloriar disso, deixando que o nosso coração se encha de orgulho. Trabalhemos como instrumentos de ajuda do alto para nos proteger de futuras quedas. Então, para que a gente possa entender as tentações e como combatê-las, para não cairmos, necessitamos conhecer o nosso desejo central. E o que é isso? Desejo central. No livro Boa Nova, no capítulo 8, é uma história linda. Eu vou resumir para que a gente entenda o nosso desejo central. Bartolomeu era um discípulo de Jesus muito difícil. Não combinava com ninguém, com os pais, com os irmãos, todos que estavam à sua volta estavam errados, menos ele. Ele era triste, depressivo, vivia irritado, sempre tudo que ele fazia dava errado, não aceitava a sua pobreza. Quando ele via alguém melhorando na vida, achava que não era merecido, que ele que tinha que melhorar. Bartolomeu nos lembra aqueles espíritos que em encarnações anteriores tiveram muitas facilidades e também não souberam fazer bom uso delas. Por isso vivia entristecido e com muita revolta no coração. Pela sua dificuldade em relacionar, achava que todo mundo não gostava dele, por isso se fechou para a vida. E com isso foi criando um círculo vicioso de solidão, tristeza, depressão. E o pior, ele entrou em um caminho sem volta. Bartolomeu procurou Jesus e começou a falar com Jesus, mas só falava de coisas ruins. Que estava vivendo uma crise muito grande, que estava tudo muito difícil e que ele não estava aguentando. Pintou para Jesus um quadro fechado de tempestade. E Jesus, ouvindo Bartolomeu com toda atenção, disse a ele: Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho. Você já viu uma boa notícia não trazer alegria para nós? Você acha que eu teria vindo à Terra sem ter a certeza de que eu iria transformá-la em um paraíso? Bartolomeu, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Tenho observado, Bartolomeu, que o ser aqui na Terra cerra os ouvidos para as realidades espirituais, veda os olhos com as sombras da rebeldia. Bartolomeu, é preciso aprender uma nova matemática, que é a habilidade de somar dádivas no serviço do bem. Olha que lindo isso, gente. Bartolomeu, é preciso aprender uma nova matemática, que é a habilidade de somar dádivas no serviço do bem. Não dá para termos tudo. Temos que nos desfazer de determinadas expectativas. E Bartolomeu disse a Jesus assim: Senhor, os seus esclarecimentos são perfeitos, mas o Evangelho exige sempre de nós fortaleza. E Jesus fala para ele: a verdade não exige, transforma. Bartolomeu, alegria, coragem e esperança devem estar presentes na vida de todos aqui na Terra.
E Bartolomeu disse a Jesus: Senhor, e quando as coisas do mundo são todas contra mim? Por que não consigo a prosperidade financeira na minha pescaria? E Jesus pergunta para Bartolomeu: qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Bartolomeu, arranque as ilusões da terra para as verdades de Deus. Eu acho essa história linda, porque ela toca os nossos corações. Quantas lições nós podemos retirar desse momento do Evangelho? Vocês estão vendo como a nossa postura nos faz cair? Uma doença da alma pode nos fazer perder uma encarnação. Não é perder fisicamente, e sim a oportunidade de crescimento de alma. Vamos refletir. Qual é o meu desejo central? Por quê? Porque é ele que me derruba. Eu vou ajudar um pouquinho com as lições do Evangelho. Madalena, o seu desejo central era a energia sexual, o amor, a carência afetiva. Bartolomeu, a prosperidade. E se a resposta que eu estou obtendo da vida é a diversidade? Certamente é um convite para eu aprender a semear o que eu quero colher. Todos nós precisamos sair da postura de carente chorão e passarmos a aprender a semear amor. Por isso, Jesus termina a história dizendo para Bartolomeu: arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Eu acho que agora nós podemos concluir o nosso estudo de hoje. Quando eu iniciei o estudo, eu fiz uma pergunta. Estamos atentos em nossa caminhada aqui na Terra? Observando tudo o que nos cerca? Se a passagem do estudo nos diz: aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. Paulo quer nos ensinar o que ensinou a Bartolomeu, a olharmos para nós, pois muitos defeitos que enxergamos no outro, certamente estamos trazendo conosco. E somente pelo autoconhecimento, pelo estudo, vamos descobrir o nosso desejo central, porque é sempre por ele que acontecem as nossas quedas. Então, a confiar no Pai, que nunca desampara, oferecer a Deus todos os dias o nosso esforço, dizer a Ele que amanhã vou procurar acertar mais, gratidão por tudo. Por isso nós podemos concluir que tudo em nossas vidas é conquista individual. Por isso que o Evangelho nos traz: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre a luz a iluminar os nossos caminhos.